E aí, cara, tudo bem? Pode sentar aí. Pode escolher um lugar pra você aí. Eu não sei se tu viu o nome do show, é o show pra uma pessoa. Então, só vai ser você aqui hoje. Mas não se preocupa, viu? Vai que eu decidi que esse ia ser o último show da minha vida e no final do show eu te mato e me mato. Essa é a pior forma de começar um show. Nossa, lembrar da Ceiça, toda vez que eu fecho o olho eu lembro. Se eu fechar aqui, ó, eu tô vendo lá. Eu no palco, cagaço gigante. Foi extremamente difícil. Dia 19 de dezembro. Nunca mais vou esquecer dessa data. Essa é a pior forma de começar. Eu decidi fazer pra uma pessoa por medo mesmo. Foi só por medo, porque eu imaginei, eu tô chegando agora da Europa e eu fiquei pensando, pô, imagina se eu coloco 90 pessoas aqui e vem 14 pessoas. Isso ia bater muito no meu ego. Isso ia bater tanto no meu ego que eu ia passar uma semana inteira tentando bolar a melhor forma de cometer um suicídio. Agora, se eu vendo para uma pessoa e tu não vem, eu ia querer me matar também. Eu ia. Eu acho que aqui já deu para perceber que eu sou uma péssima pessoa para começar show. Eu só não sei começar show. Daqui para frente fica bom. Porque eu pensei, se eu abro 90 vendas aqui, eu tinha que estar com uma confiança muito grande. Eu tinha que estar com a mesma confiança que o Billy Joel teve quando decidiu largar a escola na quinta série e decidiu montar uma banda. Eu tinha que estar nesse nível de confiança para achar que 90 pessoas iam querer me assistir, sabe? Só para começar o show aqui, como é teu nome, cara? Na verdade, Gustavo, não vai fazer muita diferença eu te falar, mas eu explico por quê. Nos últimos 4 anos, eu passei convivendo só com 3 pessoas. E eu só lembro o nome dessas 3 pessoas, que é a minha esposa, a minha filha de 2 anos e um Lulu da Pomerânia. E mesmo assim, às vezes eu acabo confundindo, chamam minha cachorra e vê minha filha, sabe? Então, só para rolar legal a dinâmica do show, eu vou te chamar por um dos 4 nomes que eu lembro, que é o meu, o da minha esposa, ou da minha filha ou do meu cachorro. Só que eu não vou te chamar pelo nome da minha esposa, porque eu quero que seja uma noite agradável pra gente. Mentira, eu não quero fazer piada com a minha esposa. Esse é o meu limite do humor. A minha esposa é o meu limite do humor. Eu também não vou te chamar pelo nome da minha filha porque eu não te amo. Então sobrou o meu nome e o nome do meu cachorro. Mas ia ser muito estranho eu te chamar de macho escroto durante o show inteiro. Então eu vou te chamar pelo nome do meu cachorro, que também é Diego. A minha ideia era para ser para uma plateia normal, era para ser para um grupo de pessoas. Enquanto eu estava escrevendo, eu pensava, eu pegava alguém da plateia e eu vou chamar essa pessoa de Diego porque é um dos 4 nomes que eu lembro. E daí eu pensava, mas e as outras pessoas? Porque tipo, se eu lembro o nome só de Diego, eu vou ter que chamar todo mundo de Diego. E aí eu acho que vai ser difícil não perguntar o nome quando eu for falar a primeira vez, eu errar em algum momento. Eu acho que aí para facilitar e para piada dar certo, eu pensei, e se for uma pessoa só? Porque daí eu faço só para essa pessoa, não preciso me preocupar em chamar outras pessoas de Diego, e o show fica para uma pessoa. Aí, Diego, os últimos 4 anos foi muito maluco, cara. Eu casei, eu fui morar na Europa, eu tive uma filha, eu virei pai na Europa, cara. Isso é muito doido pra mim. E a minha filha é uma pessoa, ela tem 2 anos agora e ela é muito incrível. É uma menina educada, sabe? Ela não é desse tipo de criança que eu preciso falar 40 vezes pra ela, Olivia, pelo amor de Deus, fica quietinha que o papai precisa trocar sua fralda. O teu colchão já tá todo melado de merda. Eu só preciso trocar sua fralda. Nada, ela é muito tranquila, sabe? Na verdade, Diego, eu troquei a ordem das coisas aqui. Eu quero ser bem verdadeiro com você essa noite, na real. O que aconteceu foi, eu acho que nem dá pra fazer tudo isso que eu falei em 4 anos, sabe? Eu fiz em 3. Casei, tive uma filha e fui morar na Europa. E agora sim a ordem das coisas está certa. Então, quando eu comecei a escrever e comecei a falar sobre os últimos 4 anos que eu passei em Portugal, eu comecei a ficar muito triste. Não, nesse momento eu já não estava mais triste, mas eu tinha que falar sobre as coisas que eu passei, as coisas que eu senti ali.
E o que eu mais senti era saudade. Saudade da minha mãe, saudade de ver minha sobrinha crescendo, saudade de jogar videogame com meu irmão. Puta que pariu. Como eu senti falta disso. Eu tive uma filha, ela tem 2 anos agora e, cara, eu confesso que eu tô muito cansado. Eu tô muito cansado. Eu tô cansado num nível que eu não durmo mais. Eu não sei mais o que é dormir. Às vezes eu até pisco o meu olho em câmera lenta só para lembrar como que é a sensação de dormir, sabe? A única coisa que eu queria na minha vida agora era só achar uma lâmpada mágica que os meus 3 desejos iam ser uma cama, um travesseiro e um cobertor. É só isso. Eu só queria dormir uma noite inteira, assim. Só queria dormir, fechar meu olho e dormir. Acordar de manhã no outro dia, tomar café e voltar a dormir, sabe? É só isso que eu queria. Antes de ser pai, eu dormia muito. Eu era um cara que eu dormia muito, eu sabia dormir bem, assim, sabe? Eu acho que se tivesse que pagar para dormir, hoje em dia ia ter muito agiota na minha volta, porque eu dormia muito tranquilo. E eu não faço mais isso, eu não sei mais dormir, eu não sei mais o que é dormir. Ter filho cansa muito. Ter filho cansa muito, assim. A minha filha agora, eu lembro que quando a minha filha nasceu, ela estava com 3 meses, as pessoas falavam, não, quando chegar com 1 ano, é que você vai sentir que é difícil. Ela chegou com 1 ano, eles falam agora. Quando chegar com 2 anos, é que você vai sentir que é difícil. E agora ela está com 2 anos. E eles falam, quando chegar com 3 anos, é que você vai sentir que é difícil. Ou seja, nunca mais eu vou ter paz. Eu acho que eu só vou ter paz se eu fosse um cara muito rico e minha filha arrumasse um namoradinho e eles fizessem um plano para tomar minha fortuna, sabe? Era a única forma de ter paz. Porque tudo isso que eu criei, esses 6 meses, eu nunca tinha feito no palco antes. Então foi a primeira vez que eu fiz isso. E aí eu levar esse material pro palco 100% novo, com coisas tão pessoais assim, foi extremamente difícil. E a minha filha está com 2 anos. E eu descobri que com 2 anos é quando ela ganha uma personalidade. Que é quando ela sabe quem que ela vai ser. E eu percebi que a minha filha vai ser igual à minha esposa. Porque assim como a minha esposa, quando chegou aos 2 anos, a minha filha descobriu que ela não precisa me respeitar mais. Eu vou te explicar como foi. Eu tinha levado minha filha no parquinho, e a gente sempre ia no parquinho. Eu e ela ia sempre no parquinho depois do almoço, e era tranquilo. Ela sentava no balanço e balançava de boa. Nesse dia que ela estava completando 2 anos, ela decidiu ir para o escorrega. Eu não sei se você sabe, cara, mas no escorrega tem uma dinâmica diferente de criança. Porque no escorrega ela não está sozinha. No escorrega ela fica na escadinha, ela sobe a escadinha, ela senta e escorrega. E é só isso. E atrás dela veio outra criança que sobe na escadinha, senta no escorrega e escorrega. E é isso. Muito tranquilo. Nesse dia eu coloquei a minha filha no pé da escada, ela subiu a escadinha, sentou e parou. E eu pensei, vai Olivia, escorrega. E ela não escorregava. E atrás dela veio outra criança, subiu a escadinha e ficou esperando. E a Olivia olhou no fundo dos meus olhos, no olhar que eu nunca tinha visto ela fazer antes, mas era um olhar que eu já tinha visto a minha mulher fazer antes. E era um olhar que soa meu pulso. E eu sabia o que estava por vir. Porque a Olivia olhou no fundo dos meus olhos e falou, papai, tira ela. E eu pensei, eu estou muito fodido agora. Porque nesse momento, a mãe da menina que estava sentada lá no canto percebeu a dinâmica do que estava acontecendo. E ela se levantou e estava vindo. Eu não sei se você sabe, Diego, mas quando você está nervoso, o seu corpo tende a funcionar mais rápido do que o seu cérebro. E a reação que eu tive foi de andar na direção da Olivia. E nesse caminho até a minha filha, eu tinha 2 opções. Ou eu ia até a minha filha, pegava ela no colo, ia embora desse parque, ou eu ia para essa outra amiguinha que estava atrás dela e falava, ô sua vagabunda, você não está vendo ela falando com você não? Vai embora! E aceitava as consequências disso. E o que eu fiz? Eu escolhi a pior opção da minha vida. Eu peguei a Olivia e tentei levar ela embora. No momento que eu peguei a Olivia, Diego, ela colocou os 2 joelhos no meu peito, como se fosse um lutador de MMA. Ela fechou a mão com toda a força, abriu a boca o máximo que ela pôde, começou a chorar e esmurrar a minha cabeça. No momento desesperado de tentar evitar aquilo, eu afastei um pouco ela, e ela teve margem total para esmurrar não só a minha cabeça, mas também o meu rosto. Eu olhei para a saída do parque, eu tinha 36 passos até a saída do parque. E
E eu pensei, eu vou embora. Enquanto eu fazia esse desfile, gritando, ai, ai, não bate no papai, ai, ai, não bate no papai, todos os pais que estavam ali ficavam olhando, me julgando, mas nenhum teve coragem de vir tirar minha filha de cima de mim. E aí, quando eu cheguei na saída do parque, que eu coloquei a Olivia no chão, e eu tava me sentindo muito culpado. Eu pensei, eu tenho que acalmar essa menina, ela estava chorando muito. E eu pensei, eu vou comprar um sorvete para ela. Eu falei, você quer um sorvete, Olivia? E ela disse, instantaneamente parando de chorar, eu quero, de chocolate, sem nenhuma lágrima no olho. E eu pensei, ela é exatamente igual à mãe dela. Quando a gente tem um filho, a gente cansa muito. A gente cansa. Pode ver, pega todo mundo da nossa infância que teve filho. Pega todo mundo do Nemésio que teve filho. Eu, Bozo, Renata, Panda e Karina, Danilo, todo mundo muito cansado, muito destruído. Se bem que Panda e a Karina não tiveram filho, né? Quando eu fui embora para Portugal, Diego, eu fiquei com um sentimento muito estranho assim na minha vida, sabe? Eu fiquei com o sentimento de que eu estava abandonando todo mundo daqui, sabe? Eu realmente estava abandonando. Eu deixei todo mundo para trás. Eu fui para um lugar que eu não conhecia ninguém. Eu não sabia o nome das pessoas, eu não sabia as ruas. Eu estava sozinho em um lugar, sem família. Só tinha a minha esposa e a minha filha. Isso começou depois de um tempo. Eu meio que descobri uma forma que eu poderia voltar no tempo. Porque pô, eu estava morando em Portugal e Portugal faz isso com a gente. Eles vivem os anos 90 ainda, sabe? As pessoas andam com moedas ainda lá. Uma coisa que eu gostei muito de Portugal é que lá tem muita gente bonita, sabe? E tava na cara que eu era imigrante lá, sabe? Tinha muita gente bonita naquele lugar. Pra você ter ideia, os caras de lá eram todos muito parecidos com o Cristiano Ronaldo. Todos, assim. Onde você olhava, você via um Cristiano Ronaldo. Todo mundo com pele lisinha. Era incrível aquele lugar. E as mulheres, ô Diego, as mulheres de Portugal, como eu posso te explicar? Imagina se o Cristiano Ronaldo tivesse bigode. E uma das coisas que eu senti mais falta quando eu estava em Portugal era da minha família. Eu sentia muita falta da minha família porque eu sempre fui muito unido com a minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu, eu tinha uma relação com meus irmãos de proteção, sabe, um com o outro, assim. E a gente sempre teve isso. Por exemplo, eu vou te contar uma história que aconteceu. O meu pai, ele tinha um hobby na nossa infância, que era o seguinte: ele gostava de comprar coisas gostosas, guardar e não deixar ninguém comer. Ele comprou uma caixa de chocolate e ele ia trabalhar 5 da manhã e voltava às 5:30 da tarde. No dia que ele comprou essa caixa de chocolate, ele chamou todo mundo 5 da manhã, acordou todo mundo da casa, abriu a caixa, guardou na geladeira e falou: se eu chegar e alguém tiver mexido nessa caixa, vai tomar uma surra. Esse era o meu pai. E eu tinha nesse tempo 2 anos de idade, a minha irmã tinha 3 anos e o meu irmão tinha 8 anos de idade. O que não faz muito sentido essa conta, porque hoje o meu irmão tem 40 anos, eu tenho 35 e a minha irmã está beirando os 80. Mas aí a gente eram crianças de 3 anos de idade, 4 anos de idade e 8 anos de idade, com a caixa de chocolate aberta dentro da geladeira intacta. A gente passou 12 horas desse dia sem mexer nessa caixa. Até que meu irmão teve a brilhante ideia de falar: eu tenho um plano. Se os 3 comerem, ele não vai bater nos 3. E eu achei essa ideia genial. Eu pensei, ele tem toda a razão. E a minha irmã foi contra. A minha irmã era a minoria, ela falou: eu não quero. E a gente falou: tá bom. A gente comeu, eu e meu irmão, a caixa inteira e guardou só um galac branco. E falou: esse é seu, para minha irmã. E ela relutou um pouco a ponto de eu e meu irmão ter que empurrar o chocolate e fazer ela comer. Foi isso. A minha irmã chorava muito, enquanto a gente gritava: você também comeu, se divertindo muito. Meu pai chegou, o meu pai abriu a geladeira, viu aquela caixa vazia, porque o meu irmão guardou a caixa vazia na geladeira, e ele perguntou: quem comeu? O meu irmão foi o primeiro a se levantar e falou: foi os 3.
Meu pai olhou para mim e disse: "Você comeu?" Eu, sem nem levantar minha cabeça para não ver a surra vindo, falei: "Comi sim, senhor." E ele olhou para minha irmã e falou: "E você?" E a minha irmã olhou para nós, para mim e para o meu irmão, olhou para o meu pai e falou: "Eu também comi." O meu pai, no ato de fúria muito grande, amassou a caixa como se fosse de papel, arremessou longe e foi dormir. Não era que meu irmão tinha razão? Ninguém tomou uma surra aquele dia. Eu senti muitas saudades disso tudo. Assim, eu senti saudades. E quando eu estava em Portugal, eu acho que eu já devo ter citado isso em algum momento, eu descobri uma maneira de viajar no tempo. Talvez, se eu tomar um choque muito grande, eu consiga voltar no tempo. Esse era o meu pensamento durante um ano. E falar como eu me senti ali é estranho, porque eu nunca fui de me abrir, embora eu fale sobre coisas que eu passo no palco, eu nunca fui de me abrir a ponto de falar algo muito, muito pessoal, sabe? Que não de algo que me envergonhe, porque eu nunca tive vergonha, mas de uma coisa mais. Uma coisa mais delicada. Perder alguma coisa é o pior sentimento do mundo. E durante 4 anos eu perdi a minha família, perdi minha mãe, perdi meus irmãos, perdi minha sobrinha, minha cunhada, meu cachorro e o Nino. Eu. É que eu cheguei num ponto ali em Portugal que eu entrei num momento muito escuro, assim, da minha mente, sabe? Eu tinha realmente um pensamento que eu ia fazer isso, sabe? E acho que se eu ficasse um pouco mais de tempo nesse momento ali, eu não estava aqui gravando isso hoje com vocês. O que eu sempre busquei na vida foi dar orgulho para minha mãe, mas eu nunca senti que eu consegui fazer isso. Muito pelo contrário, eu sempre vi minha mãe muito preocupada em tudo que ela fazia, em tudo que eu fazia, eu via a preocupação no rosto dela. Eu amo a comédia. Eu amo muito isso que eu faço. Eu amo de uma forma que eu não sei se eu colocaria na frente de tudo, falando assim palavras, mas aqui dentro talvez eu colocaria. Mas e aí eu acho que tudo que eu já estava sentindo com a saudade da minha família aqui, e mais o não conseguir subir no palco e fazer o que eu quero fazer, e fazer o que eu sinto vontade de fazer, se juntaram assim de uma forma que me colocaram num. Eu não sei explicar direito, mas foi muito maluco passar por isso. Foi bem maluco. E eu não queria ver ela assim. Embora ela diga o contrário de tudo isso que eu acabei de falar, eu sinto que eu nunca consegui dar orgulho que ela merece sentir. E tá fazendo tudo isso que eu estou fazendo aqui, tá me doendo muito. Tá me doendo o tempo que eu estou aqui. Eu sinto que eu não tenho mais oportunidade nessa vida até uma próxima vida. Porque o que eu pensava, se eu tomasse um choque, eu conseguiria voltar no tempo. Isso eu escrevi no dia 7 de julho de 2025. Quando eu tinha essa ideia de voltar no tempo, eu tinha o dia exato para fazer isso, que ia ser do dia 22 de setembro de 2025, que eu não fiz, porque eu estou aqui, não sei se tu está me vendo, eu espero que sim. Foi um momento muito doido da minha vida, cara. O motivo pelo qual eu quis fazer esse show para uma pessoa, que era para ter um quadro escrito esgotado, para eu dar para minha mãe e ela ter orgulho de alguma coisa. E o segundo motivo era que eu queria homenagear 2 coisas que eu mais amo na minha vida. Que um é a minha mãe e o outro é o Green Day. Muito obrigado.
Só uma coisa agora. Como a gente não teve o Code Open, a gente vai ter o Code End. Take me to the end, called the loony bin, somewhere I can rest my head and take it on the chin. Flowers all in bloom in my rubber room, scratching at the wallpaper in my solitude. Olá, tudo bem? Tranquilo, cara? Tava só esperando você chegar pra gente começar aqui. Pode escolher um lugar aí pra você sentar. Não sei se você viu o nome do show, é pra uma pessoa. We all die young and watch it slip away. We all die young someday. Howling at the moon in the afternoon, watching the evening news, my favorite cartoon. Gonna join a cult, do a somersault. Everyone's a victim and it makes me wanna go, go, falling like a yo-yo. Paradise for locals, medicate my sorrow. I'm so famous, you're the one that's famous. Everybody's famous, stupid and contagious, as we all die young someday. We all die young someday. We all die young and watch it slip away. We all die young someday. Era isso. Acabou. Eu me diverti fazendo. Eu me diverti fazendo tudo isso aqui, ó. Eu me diverti fazendo. Eu me diverti fazendo esse show. Me diverti criando ele. Eu me diverti de uma forma que eu não me diverti há muito, muito tempo. Eu fiquei feliz, viu? Em ter criado isso.
eu nunca acreditei que eu fosse bom. E aí os anos passaram e eu só fui, tipo, aumentando mais esse pensamento, assim. Eu sempre que eu subia no palco, eu subia com peso, assim, um peso enorme de que eles não vão rir, sabe? Porque eu não tenho graça. E daí eles riam, às vezes. Mentira, muitas vezes eles riam. E eu ia pra casa, tipo, mano, era só o clima, não era... Então depois que eu fiz esse especial pra uma pessoa, tudo isso que eu carregava, assim, esses anos todos que eu desacreditava, sabe? Só caíram, assim, só ficaram pra trás. Eu tirei esse peso das minhas costas, sabe? Eu fiz uma coisa que nenhum outro comediante ousou de fazer na vida. Gravação do especial pra uma pessoa e o texto 100% novo.